Então, boa noite a todos. Este é um momento feliz para todos nós aqui do Instituto Federal Farroupilha em receber alunos egressos. A Débora foi aluna da primeira turma de Química da licenciatura em Química do Instituto Federal, Campus São Vicente do Sul. Fica grande o nome, pomposo. Tá? Pomposo. E, para quem não sabe, muitos já sabem, né? Tem gente pedindo para entrar aqui, só um momento. A Débora tem mestrado em toxicologia, né, Débora? Bioquímica toxicológica. Isso. E curso de doutorado, quase concluindo já? Quase concluindo, né? Esperamos. Aí com alguns percalços, mas vamos indo. Isso é show, isso é show. Tá? E hoje, neste dia excelente, né, Débora? O dia dos profissionais da área da química, vai nos dar a honra aí das suas belas palavras. Tá? Então, tu fica à vontade para decidir a dinâmica da tua fala, tu pode chamar mais gente, que eu sei que tu tem um time enorme aí de pessoas bem qualificadas para falar. Temos sim. O tempo que tu achar necessário, tá, Débora? Tá bom, obrigada. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu gostaria que vocês me dissessem se vocês conseguem ver. Deixa eu ver aqui. Já estamos vendo. Estão vendo? Sim. Banco Conseguem do ver a Brasil. apresentação? Banco do Brasil. Ai, não é isso que eu quero. Queria abrir a apresentação. Agora sim. Estão vendo? Uhum. Conseguem? Tá, pessoal, então assim, eu gostaria que vocês me falassem se tiver algum corte de áudio que vocês não consigam ver, porque a partir de agora eu só consigo ver a tela do computador, tá? Não vou conseguir ver o chat, nem interagir via chat. Então, por favor, me falem se vocês não estiverem ouvindo ou se vocês não estiverem vendo, tá bom? Tudo ok até aí, então? Posso começar? Pode. Beleza, obrigada, Fê. Bom, pessoal, então eu gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês que estão aí assistindo, né, nessa quinta-feira maravilhosa, dia 18 de junho, dia do Químico. Agradecer ao Química na Rede, a organização, em nome do professor Mauro, que me convidou hoje para falar um pouquinho sobre o que eu venho feito aí, depois, né, que eu parti aí do Instituto Federal como licenciada em Química. Para quem não me conhece, né, já foi previamente apresentado pelo professor Mauro, meu nome é Débora, eu sou licenciada em Química, aí pelo Instituto Federal, da primeira turma, nos formamos em 2015, sou mestre em Bioquímica Toxicológica pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente doutoranda na mesma área, Bioquímica Toxicológica, na Universidade Federal de Santa Maria. E hoje o meu tema de fala para vocês, eu queria saber se vocês conseguem ver a flechinha quando eu passo pela frente da tela, conseguem? Sim? Sim, Sim. Tá bom, obrigada. Hoje o meu tema de fala com vocês, ele traz uma pergunta, né, que é como são construídos os modelos experimentais em vivo e como eles nos ajudam a entender as patologias, tá? Então, eu vou falar aqui do modelo que eu trabalho e de alguns modelos que meus colegas de laboratório trabalham, tá? E eles também estão presentes aí, para se caso tiver alguma dúvida, eles vão poder nos ajudar nessa conversa também, tá? Bom, então vamos começar, né, descrevendo o que é um modelo experimental, que aparece lá no título, né? Modelos experimentais em vivo. E o que é um modelo experimental? Bom, ele pode ser definido na pesquisa como a materialização de uma parte da realidade por meio de uma representação simples de uma ocorrência. Então, o modelo, ele não consegue mimetizar totalmente a realidade, mas ele consegue materializar uma parte dela, da qual a gente pode extrapolar conclusões para uma realidade geral mais ampla, tá? E para o modelo, então, ser bem desenvolvido, ser aceito, né, ele tem que ter uma precisão adequada, ele tem que ter uma comprovação, né, prévia ou, enfim, por base da literatura, e também ele deve demonstrar quais são as limitações que ele tem, né, porque, como eu falei, ele não vai conseguir expressar toda a realidade, né, mas ele tem que demonstrar quais são as limitações decorrentes do modelo.
Para nós, né, na química, na bioquímica também, qual é a importância de ter modelos experimentais, né? Vou falar aqui mais especificamente na bioquímica, que atualmente é a minha área. Então, os modelos experimentais, eles nos ajudam no estudo e na evolução e reconhecimento das patologias, né, que é, em geral, o que a gente trabalha, no desenho de possíveis fármacos para o tratamento dessas patologias e também no teste de eficiência de novas moléculas como possíveis candidatos para o tratamento farmacológico. Então, quando a gente tem uma molécula inédita, né, que é possível candidata a ser fármaco, a gente consegue testar isso através dos modelos experimentais e dizer se é possível ou não ter o desenho de uma nova droga. Tá? Esses são alguns exemplos da importância da construção no modelo experimental. Bom, a gente tem vários tipos de modelo experimental. Tá? Aqui eu trouxe 3, que são os mais recorrentes aí na fala científica. O primeiro citado aqui é o modelo in vitro, né? O próprio nome já diz, o in vitro é uma expressão do latim, que em português significaria in vitro, e é uma expressão que designa todos os processos biológicos, né, ou experimentais, que têm lugar fora dos sistemas vivos, tá? Então, num ambiente controlado, obviamente, mas não dependente da maquinaria do sistema vivo. Depois eu trago um outro modelo, né, que é um modelo mais atual de pesquisa, que é o modelo in silico. O modelo experimental in silico, então, ele denota simulações computacionais que modelam um processo natural ou de laboratório por via de cálculos computacionais. Então, o pessoal que trabalha com o modelo in silico, eles têm uma grande tabela onde eles têm grande base de dados, né, onde eles conseguem ter, então, fórmula, energia de ligação, afinidade de ligação, impedimento estérico de diversas moléculas, e através disso eles conseguem calcular, então, quais moléculas teriam mais afinidade a um receptor, por exemplo, ou quais reações seriam mais possíveis de acontecer, tá? Seria mais ou menos por aí. Geralmente os programas para trabalhar com modelos experimentais in silico, eles são pagos, existem alguns modelos alguns programas, desculpa, que são, que não necessitam de pagamento, mas a maioria necessita de compra, né? E o modelo que a gente vai tratar hoje, aqui nessa fala, é o modelo in vivo, né, que é também um dos modelos mais conhecidos aí em pesquisa. O nome também vem do latim, né, que seria dentro do vivo, e como o próprio nome já diz, é um modelo experimental que ocorre ou tem lugar dentro de um organismo ou tecido vivo. Então, refere-se à experimentação que utiliza toda a maquinaria do ser vivo, né? Aqui a gente tem o ratinho representando, que é um dos modelos mais conhecidos aí, né? O rato Wistar albino. Então, a gente utiliza toda a maquinaria bioquímica do animal para construir esses modelos de representação da realidade, especialmente de patologias, tá? Hoje, durante a nossa fala, a gente vai falar de 3 modelos, tá? Diferentes, de doenças diferentes e em animais diferentes. Tá? O primeiro é o modelo de trauma crânioencefálico, conhecido como TCE, de trauma crânioencefálico, ou traumatismo craniano, que foi desenvolvido, então, em rato Wistar, que é o ratinho de laboratório, né, o rato albino. O segundo é o modelo de doença de Parkinson, né, desenvolvido na Drosophila melanogaster, que é conhecida popularmente como mosca da fruta, a gente vai falar sobre ela um pouquinho depois, também, descrever esse modelo. E o modelo de doença de Alzheimer no Caenorhabditis elegans, tá? Que é um nematóide também bastante utilizado atualmente para pesquisa científica. O que a gente vai tratar sobre esses modelos? A gente vai falar sobre a construção do modelo, né? Como é que a gente pode dizer que isso é um modelo, né? Por que a gente pode dizer que é um modelo para essas doenças? E vamos tratar também de alguns parâmetros bioquímicos e comportamentais que são avaliados para então, caracterizar esses modelos e também para ver se as possíveis drogas utilizadas estão tendo uma funcionalidade nesses modelos experimentais. Geralmente, quando a gente desenvolve esses modelos, a gente faz muito mais do que um teste bioquímico, né? Algum parâmetro a gente dosa, testa vários parâmetros. Mas para a fala não ficar muito longa, eu acabei escolhendo um parâmetro para cada modelo, tá? Então, para vocês já ficarem cientes do que vem depois. Vamos começar, então, com o nosso primeiro modelo, que é o traumatismo crânioencefálico.
Por que que é importante ter um modelo para estudar essa doença, né? Para estudar o traumatismo craniano. O traumatismo craniano, então, ele é definido como uma alteração na função cerebral causada por uma força externa. Então, essa força pode ser um impacto, né, ou a pressão de um agente externo, ou, inclusive, repetidas batidas na cabeça, né, durante a vida. Enfim, tudo que altere a função cerebral. Aqui a gente tem, então, três imagens, né, mostrando diferentes impactos, né, sofridos pelo crânio, né, da pessoa. Aqui a gente tem uma batida em cima da cabeça, aqui frontal, e aqui a gente tem um movimento, que é um movimento que acontece muito nos acidentes automobilísticos, e que também caracteriza trauma, que é aquele movimento quando tem, então, um impacto da batida, a cabeça vai para frente e volta para trás muito rápido. Isso é chamado de movimento de chicote e também define, então, uma alteração, né, na função cerebral, sendo um movimento que é característico do traumatismo crânioencefálico. O traumatismo crânioencefálico, ele constitui um grande problema socioeconômico e de saúde pública. Aqui a gente tem alguns dados dos Estados Unidos, que é onde a gente tem, talvez, mais estudos sobre essa patologia. Então, tem-se em números que 2,2 milhões de pessoas visitem o setor de emergência em decorrência do traumatismo crânioencefálico, em torno de 282 mil hospitalizações anualmente em decorrência do traumatismo e em torno de 50 mil mortes, né, anuais por causa de traumatismo craniano. Aqui no Brasil, a gente tem dados que beiram em torno de 125.500 internações e 9.700 mortes hospitalares, então, decorrentes do traumatismo craniano. Além disso, ele pode atingir de adultos jovens, na faixa etária de 20 a 29 anos, também idosos de 70 a 79 anos, aí, sendo, então, um amplo espectro de ocorrência, né, do traumatismo crânioencefálico, nos justificando por que a gente deveria ter um modelo, né, para estudar essa condição. Bom, como que a gente desenvolve um modelo de trauma, então? Esse modelo que eu vou mostrar para vocês é um modelo chamado de weight drop, na sigla em inglês, no nome em inglês. Traduzindo para o português, literalmente seria o peso caindo, né, o peso que cai. E ele é desenvolvido, então, utilizando esse aparato aqui, que agora eu vou explicar para vocês. Eu, inclusive, tinha um vídeo do animal sofrendo o traumatismo, mas eu acabei mostrando para algumas pessoas e perguntando se não seria muito chocante, enfim, o vídeo, e aí eu fui aconselhada a não usar o vídeo. Então, eu resolvi trazer uma imagem, tá? Bom, nessa imagem a gente consegue ver o aparato de causa do traumatismo craniano, né, que a gente vai usar para induzir o traumatismo. O animal utilizado vai ser o rato Wister, né, foi o rato Wister, no caso. E aqui a gente tem um cano de PVC, como vocês podem ver, né, com uma altura de 1 metro ou 100 centímetros. Aqui embaixo vocês podem ver uma caixinha de vidro com algumas espumas dentro, né? E aonde o animal vai cair após esse trauma. O animal fica deitado sobre esse papel laminado, para que esse papel possa se romper durante a queda do animal, né? E um peso, então, de 54 gramas vai ser solto em queda livre por dentro desse cano PVC, e a cabeça do animal fica posicionada, então, na saída do cano, e ele recebe esse peso de 54 gramas em queda livre. Então, esse papel se rompe, e aqui a gente, além da pancada na cabeça, né, do impacto do peso, o animal também faz aquele movimento que eu citei para vocês anteriormente, que é o giro do pescoço. Então, quando ele cai aqui, ele também gira o pescoço, e esse movimento também é característico, então, desse modelo de traumatismo craniano, que também é chamado de concussão, tá? Esse modelo aqui caracteriza um trauma leve, tá? Ou médio. E a altura, tanto a altura quanto o peso que vai cair na cabeça do animal, quanto o peso do próprio animal, isso já foi previamente definido na literatura e foi usado, então, aqui, né? Então, foi pesquisado anteriormente na literatura
para se usar os mesmos parâmetros, tá? Qual era o objetivo? Esse trabalho aqui, então, pertence à doutora Aline Cortes, foi um dos trabalhos de doutorado dela. Ela está ouvindo a nossa fala aí, Aline, né? Depois, até, se tiver alguma questão, ela pode nos ajudar. Qual era o objetivo da Aline, então, quando ela desenvolveu esse modelo de trauma? A Aline queria testar essa molécula aqui, que é a guanosina. O que é a guanosina? A guanosina é um nucleosídeo da guanina, tá? A gente define como nucleosídeo quando a gente tem uma base nitrogenada, que no caso aqui é a guanina, ligada a uma ribose, que no caso está sendo mostrada aqui. Então, a gente diz que a guanosina, desculpa, é um nucleosídeo da guanina, tá? Que é essa base nitrogenada. O que a Aline queria fazer? Queria tratar esse modelo de traumatismo craniano com essa molécula aqui, tá? Por que ela escolheu essa molécula? Outras referências da literatura já demonstravam que a guanosina, ela tem ação em diversos receptores do sistema nervoso central, como os receptores de adenosina, NMDA, e ela também já tinha sido comprovada, tinha tido sua eficácia comprovada na atenuação de sintomas, enfim, de doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, por exemplo. Então, o objetivo da Aline era ver se em um modelo de traumatismo craniano, a guanosina poderia ser benéfica, tá? O tratamento com a guanosina poderia, então, aí, atenuar os efeitos do traumatismo craniano, devido a todas as ações que ela desempenha no sistema central, sistema nervoso central, e que já eram anteriormente comprovadas pela literatura científica. Bom, como que a Aline fez, então? Como que era o desenho experimental, né? A gente já falou do modelo de trauma, mas e aí, o que ela fez? Como é que ela tratou? Então, aqui a gente tem uma linha do tempo que mostra como é que foi feito, né, o experimento. Aqui no tempo zero, a gente tem a concussão, então os animais passavam por aquele aparato que eu mostrei anteriormente, era feito o trauma, então, né, passavam pelo trauma. 2 horas depois, a Aline injetava a guanosina numa dose de 7,5 miligramas por quilograma pela via intraperitoneal, que é uma injeção no peritônio dos animais, né, na barriguinha dos animais. 24 horas depois, a gente procedia, então, eu falo a gente, tá, porque eu participei desse desenho experimental junto com a Aline, tá? Aí, então, ela procedia às análises bioquímicas ou comportamentais, e depois, em 48 horas, também teve uma análise comportamental, que é o que a gente vai falar agora nos próximos slides, tá? Qual eram os grupos que a Aline tinha de trabalho, então? Ela tinha um grupo controle, tá? O que é um grupo controle? É o animal que não sofre nenhum tipo de intervenção, não sofre o trauma e também não recebe a guanosina como tratamento. Ele vai receber uma solução salina, que nada vai interferir, então, nas avaliações bioquímicas ou comportamentais. Depois, a Aline tinha um segundo grupo, que era o grupo controle guanosina, que eram os animais que apenas recebiam guanosina e não tinham nenhuma intervenção do traumatismo craniano. Depois, ela tinha o grupo 3, que eram os animais que recebiam o trauma, porém, não eram tratados com a guanosina, eram apenas tratados com salina, que nada interfere, então, nesse grupo. E depois ela tinha o quarto grupo, que era o grupo que sofria o trauma e era tratado, então, com a guanosina aos 7,5 miligramas por quilograma. Bom, como é que era a avaliação que a Aline fazia? Ela fez vários testes, como é determinado aqui nas 24 horas, né, após o trauma, mas eu vou mostrar para vocês a avaliação chamada teste de memória, tá? Então, após as 24 horas, a Aline fazia o teste de memória. O teste de memória, ele foi dividido em 2 partes. Era o teste de memória curta, tá? Que é Short Term Memory, em inglês. E o teste de memória longa, que é Long Term Memory, em inglês. Então, por isso que a gente tem STM e LTM aqui, tá? O teste de memória curta, então, ele acontecia 24 horas depois do trauma. Os animais de todos esses grupos, então, que eu citei aqui em cima para vocês, eram colocados numa arena de campo aberto, que nada mais é do que essa caixinha preta dividida entre quadrantes.
Nessa caixa tinham 2 objetos. Aqui na foto não aparece, mas aqui no esquema aparece. Tinham 2 objetos iguais, tá? Então, o animal, por vez, era colocado na arena de campo aberto com esses 2 objetos. O que se espera? Quando o animal entra em contato com um ambiente novo, que ele não conhece, a tendência dele é explorar esse ambiente, reconhecer o ambiente e ver o que existe naquele ambiente. Então, se espera que o animal explore, né, que ele entre em contato com esses 2 objetos, que os reconheça. Esse era o período que a gente chamava de treino. 1 hora depois, os mesmos animais eram novamente colocados na arena de campo aberto, só que agora a gente substituía um dos objetos por um segundo objeto. O que se esperava? Que se o animal tem lembrança desse primeiro objeto, ele vai explorar mais o novo objeto, porque a única coisa nova que tem no campo aberto agora é esse objeto. Então, se ele tem a lembrança que ele já passou por aquele ambiente, já viu um dos objetos, a tendência agora é que ele explore mais o objeto novo. 24 horas depois, que daria aqui 48 horas após o trauma, era feito o teste de memória longa. Então, se colocava novamente todos os animais, né, um de cada vez, nessa arena de campo aberto, com um terceiro objeto. Então, aqui eles já tinham conhecido o objeto, aqui um segundo objeto, e na memória longa, eles reconheciam um terceiro objeto, para ver se eles explorariam mais esse novo objeto, se eles conseguiam lembrar, nesse tempo de 24 horas, que eles já tinham estado na arena de campo aberto com um dos objetos. Então, eles teriam que optar por interagir mais com o objeto novo. Bom, aí aqui, então, a gente tem o gráfico, né, demonstrando os resultados da Aline nesse teste de memória. Aqui no gráfico A é a memória de curta duração, né, que foi 1 hora após o trauma. E aqui no gráfico B é a memória de longa duração, né, que foi 48 horas após o trauma. Gostaria que vocês atentassem para esse quadrado vermelho aqui, e agora eu vou explicar para vocês o que significa esse gráfico. Aqui no eixo Y, a gente tem a porcentagem total de exploração de cada objeto, tá? Aqui é representado o treinamento, onde eu estou passando o cursor agora. A gente tem, então, o objeto A e o objeto B, que eram objetos iguais, foram explorados de maneira igual, porque o animal não reconhecia nenhum deles até o momento. E depois, 1h30 depois, a gente teria que ter mais exploração no objeto C, que aqui é representado pela barrinha preta, tá? Esse grupamento aqui é o grupamento que levou, o grupo de animais que levou apenas o trauma e não foi tratado com a agonosina, e a gente percebe que eles não exploram o objeto C, eles exploram menos o objeto C. Então, o total de tempo de exploração deles no novo objeto é menor do que no objeto antigo, demonstrando que eles não lembram que eles já tinham estado em contato com esse objeto aqui, e eles não exploram o objeto novo, né? Mostrando aí, então, que eles não conseguem lembrar, né, que eles tiveram a memória afetada pelo trauma. Já nos animais tratados com agonosina, é possível perceber que eles exploram mais, né, o objeto C, que é representado aqui pela barrinha preta, e que era o objeto novo, né? Então, eles exploram mais do que o objeto A, que era o objeto antigo, mostrando que quando tem o trauma e tem o tratamento com a agonosina, esses animais são capazes de recuperar essa memória de curta duração, tá? Já no caso da memória de longa duração, a gente percebe que a gente não tem mais esse efeito, né? A gente não tem um efeito de exploração maior do objeto novo. Então, parece que tanto os animais TBI quanto os animais TBI, quando eu falo TBI, tá, gente? Os animais que sofreram o trauma, tá? Tanto os animais que sofreram o trauma, quanto os animais que sofreram o trauma e foram tratados com a agonosina, exploram o objeto conhecido e o objeto desconhecido, que nesse caso é o objeto D, com o mesmo tempo de exploração. Demonstrando, então, que a agonosina foi eficiente na memória de curta duração, mas não foi eficiente na memória de longa duração. E nem mesmo o trauma, né, afeta essa memória, pelo que dá para ver pelo gráfico. Se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho da Aline, eu indico esse artigo para vocês, né? Eu acho que
essa apresentação está sendo gravada, então vai ficar disponível para vocês. Eu posso mandar a apresentação, o professor Mauro envie para vocês possam ver o nome do artigo. Esses resultados que eu acabei de mostrar para vocês, eles ainda não foram publicados, espero que logo sejam, né? A Aline está respondendo revisão desse artigo dela. E nesse artigo aqui, ela conta mais um pouco sobre a guanosina, sobre também por que ela escolheu essa molécula para o tratamento do trauma, né? Então, ela fala sobre a proteção da guanosina na disfunção mitocondrial induzida por cálcio. Tá? Então, eu deixo aqui indicado para vocês, até para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho da Aline. E vamos, então, ao nosso segundo modelo, né, que é o modelo da doença de Parkinson. Por que estudar a doença de Parkinson? Por que desenvolver um modelo para estudar essa doença? A doença de Parkinson é a segunda desordem neurodegenerativa mais comum em nível mundial, né? Ela só perde em prevalência para a doença de Alzheimer. E ela foi descoberta em 1817 por esse senhor aqui, que é o James Parkinson, que publicou um estudo sobre o que ele chamou de paralisia agitante, onde ele descrevia as características físicas, hoje reconhecidas na doença de Parkinson, que é o tremor e a rigidez muscular, conhecida como bradicinesia. Além dessas características físicas, a doença de Parkinson também apresenta características fisiológicas e bioquímicas, caracterizadas pela perda de neurônios dopaminérgicos e pela formação de agregados de proteína de alfa-sinucleína no cérebro dos pacientes. A prevalência da doença de Parkinson na população chega a 550 casos por 100 mil habitantes, considerando a população acima dos 70 anos. E de acordo com a OMS, 1% da população mundial acima dos 65 anos tem a doença de Parkinson. E se a gente olhar para o Brasil, essa doença comete aí 200 mil pessoas. Que justifica, então, né? Deixa eu tomar uma água. Que justifica, então, que a gente tenha modelos experimentais, né, em vivo, para estudar essa doença. Opa, aqui foi mais um slide do que eu queria. Bom, desde lá do ano de 1817, quando James Parkinson descobriu a doença de Parkinson, ela foi muito associada ao envelhecimento. Então, conforme as pessoas envelheciam, elas teriam consequências em memória e tudo mais, o que levaria, né, à doença de Parkinson. Ela ficou muito restrita ao envelhecimento, como consequência do envelhecimento. Com a evolução dos estudos sobre a doença de Parkinson, foram identificados diversos genes, né, que carregavam, então, informações relacionadas com essa doença. Então, essa doença foi associada também a um fator genético, tá? Aqui eu descrevi alguns genes que estão associados com a doença de Parkinson e gostaria que vocês prestassem atenção nesse aqui, que é o gene PINK1, tá? Eu coloco ele sempre em pink, fazendo referência ao nome, mas ele é a abreviação para esse nome aqui, que é PTN Induced Kinase 1, né, que é o gene PINK1. E esse gene, ele foi associado ao parkinsonismo, e também é associado à disfunção mitocondrial. Agora a gente vai ter que falar, então, um pouquinho sobre a mitocôndria, né, que era aquela organela que a gente aprendia lá em biologia, que gerava energia através do ATP e era responsável pela respiração celular, né? Era isso que a gente aprendia. Bom, esse gene aqui, ele está bastante interligado com a mitocôndria. Sempre que a gente ouve falar na mitocôndria, a gente vê ela desenhada como uma única mitocôndria, né? Daí a gente aprende que ela é uma organela com dupla membrana, e esse desenho aqui é o desenho mais comum que a gente tem da mitocôndria, ela sozinha, né? Mas, na verdade, dentro da célula, as mitocôndrias existem na forma de uma rede, né? De um verdadeiro tecido mitocondrial, digamos assim, todas juntas, formando um tecido, realmente. E às vezes, algumas mitocôndrias dessa rede, elas falham, elas ficam disfuncionais, que a gente chama, elas não têm mais funcionalidade. E esse gene, então, carrega a informação para retirar essas mitocôndrias disfuncionais da rede, para que elas sejam substituídas por novas mitocôndrias com uma ação correta, digamos assim, né? Então, esse gene, ele carrega informação para limpeza mitocondrial, digamos assim. E ele
consegue aí, então, ativar todas essas vias que estão descritas aqui, tá? Que eu não vou entrar muito nesses detalhes. Opa! Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas esse gene aqui, então, desencadeia todas essas vias para a retirada dessas mitocôndrias disfuncionais da rede mitocondrial. E ele também está relacionado, então, com a doença de Parkinson. Por que eu estou falando desse gene para vocês? Porque ele vai estar muito relacionado no modelo da doença de Parkinson que a gente vai falar agora. Tá a minha carinha aqui, porque esse modelo é o que eu utilizo no meu trabalho de doutorado, né? E é um modelo que a gente chama modelo de deleção genética. Então, a gente tem animais, né? Nesse caso, a Drosophila melanogaster, que tem uma deleção, né? Que não possuem esse gene, né? E através disso, então, a gente tem um modelo de doença de Parkinson. Como eu falei lá no início para vocês, o modelo é apenas uma representação de uma realidade, tá? Então, a gente estuda uma via relacionada com a doença de Parkinson. A gente diz que é um modelo para a doença de Parkinson, mas não significa que todas as rotas bioquímicas que ocorrem na realidade da doença de Parkinson ocorram nesse modelo de deleção genética, tá? Ele é apenas um modelo, né? Tem suas limitações. Bom, mas Débora, por que vocês usam a Drosophila, né, a mosca da fruta, como tu falou, e não um rato, né? Por que isso não é deletado, esse gene não é deletado do animal, do rato? Não seria mais fácil? Bom, a gente tem algumas vantagens em usar a Drosophila melanogaster, que é conhecida, então, como um modelo alternativo. Agora, os estudos, eles, principalmente na atualidade, né, têm recorrido mais ao uso de modelos alternativos, e eles se chamam alternativos porque são alternativas aos modelos vertebrados e porque apresentam algumas vantagens. No caso da Drosophila, a gente tem um curto ciclo de vida, né? Então, aí, em máximo 2 meses, né? Quando muito, a gente consegue observar toda a vida do animal, né? Diferente, por exemplo, do rato, que levaria anos para fazer isso. Ela também tem uma grande progenie, então aqui nesses frasquinhos elas são mantidas, né, num meio especial, e num pequeno frasco como esse é possível manter muitas moscas, né, devido à sua grande progenie, e elas apresentam também uma fácil manipulação genética. Então a remoção de um gene, como no caso do modelo que eu utilizo, ela se torna mais fácil. Bom, mas será que a gente pode extrapolar, né, conclusões da doença de Parkinson usando um modelo que é tão distante de nós evolutivamente? Sim, porque cerca de 75% dos genes relacionados a doenças humanas e também a regulação celular têm homólogos aos mamíferos. Então, 75% dos genes que são ligados a doenças nas drosófilas têm homólogos nos mamíferos. Então, a gente poderia extrapolar as nossas conclusões, por exemplo, nesse modelo de doença de Parkinson, para mamíferos, tá? Qual é o objetivo do meu trabalho? Como a gente tem, como consequência do Parkinson, tanto a deleção do gene PINK1 e também o envelhecimento, o meu objetivo é estudar detalhadamente os efeitos da deleção desse gene na drosófila durante o envelhecimento, tá? Então, eu escolhi 3 etapas de vida diferentes desse animal com a deleção, que é 3 dias, que elas são consideradas jovens, 15 dias, que elas são consideradas adultas, e 30 dias, que elas seriam consideradas já moscas velhas. E, então, eu faço esse estudo detalhado de qual era a incorrência, né, quais são as consequências de não ter esse gene, né, nesses animais. O tipo de avaliação que eu trago para mostrar para vocês é a respirometria de alta resolução. Como eu já falei anteriormente, o gene PINK1, ele está bastante relacionado com a mitocôndria. E a avaliação que eu trago para mostrar para vocês é uma avaliação que nos permite ver em detalhes, né, calcular em detalhes, digamos assim, todo o funcionamento mitocondrial. Como isso é feito? Utilizando esse aparelho aqui, que se chama Ouroboros, que é um respirômetro de alta resolução. Então, ele tem uma célula de Clark, como todos os outros oxígrafos aí, que a gente conhece, e é possível, através dele, a gente ver todo o funcionamento da mitocôndria. Então, eu utilizo como amostra 2 mosquinhas, né? Eu homogenizo essas moscas nos seus diferentes estágios de vida,
e coloco aqui nas cubas desse aparelho, né, que a gente chama de cubas, que seriam esses 2 olhinhos aqui, e a partir disso, então, eu começo a ver os resultados. Então, aqui eu tenho como se fosse a tela de resultados, né, que sai desse aparelho. A linha vermelha seria o fluxo de elétrons dentro da mitocôndria, e a linha azul seria o oxigênio consumido de dentro da cuba, né? Porque, como a gente sabe, as mitocôndrias respiram, né, entre aspas, e consomem oxigênio. Então, eu consigo ver quais, numa subdivisão aí, quais complexos, quais partes da mitocôndria estão funcionando mais, quais partes estão funcionando menos, o que acontece quando eu tranco algum dos complexos da mitocôndria. Então, eu consigo ter um detalhamento sobre esse fluxo de elétrons, tá? De uma maneira geral, seria isso. Consigo fazer um estudo detalhado da mitocôndria. E os resultados que eu trago para mostrar para vocês, então, são resultados referentes a essas mitocôndrias. Aqui no gráfico A, a gente tem a eficiência de acoplamento, tá? E aqui no gráfico B, a gente tem a eficiência de transferência de elétrons. O que seria isso? A eficiência de acoplamento é o que a mitocôndria está conseguindo fazer, né? O que ela está conseguindo gerar de energia, né? O que ela está conseguindo bombear de elétrons. E a eficiência de acoplamento, de transferência de elétrons, seria o que ela poderia fazer a mais, né? Que ela não trabalha no seu limite. Então, seria o limite dela, tá? Seria, em termos gerais, mais ou menos isso. Então, aqui eu tenho a unidade, né? Que é picomol de oxigênio, enfim, mas isso não vem ao caso aqui agora. E eu tenho nessa barrinha preta a identificação da mosca selvagem, tá? Que são moscas, digamos, normais, né? Que são moscas que não sofrem a deleção do gene PINK1. E na barrinha cinza eu tenho as moscas deletadas, né? Que não tem o gene PINK1. Então, aqui eu tenho os resultados em 3 dias, 15 dias e 30 dias. A mesma coisa na eficiência de acoplamento de transferência de elétrons. O que eu posso perceber em ambos os gráficos? Que em 15 dias, né, eu tenho uma redução, né, tanto da eficiência de acoplamento de fosforilação, quanto da eficiência de acoplamento de fluxo de elétrons, né. Então, eu tenho digamos, de maneira geral, eu tenho uma disfuncionalidade mitocondrial em 15 dias, né, nessas moscas que não têm o gene PINK1, mas essa disfuncionalidade não aparece em 3 dias e em 30 dias, tá? E é isso que eu estou procurando estudar agora, tá? Eu estou procurando ver por que isso acontece em 15 dias, mas não em 3 dias e em 30 dias, né? O que tem de especial aí na vida adulta dessas moscas que isso acontece na mitocôndria, né? Por que as mitocôndrias delas respondem de maneira diferente? E se vocês quiserem saber mais um pouquinho, né, esses resultados que eu acabei de mostrar para vocês também não foram publicados ainda, espero que logo sejam, mas tem um outro artigo onde nós desenvolvemos lá, né, um modelo de Parkinson in vitro. Então, a gente usou o cérebro dos ratos, mas o modelo foi todo desenvolvido como modelo in vitro. Esse artigo foi publicado na Neurotoxicology, e também vou deixar aí como referência para vocês, se quiserem saber um pouquinho mais sobre isso. Agora vamos ao nosso terceiro modelo, que é o modelo da doença de Alzheimer. Como eu falei anteriormente para vocês, né, a doença de Alzheimer é a doença neurodegenerativa mais prevalente, né, a nível mundial. Ela foi descoberta por esse senhor aqui, que é o Alois Alzheimer, né. Deve ser difícil, né, fazer um estudo e acabar levando o nome de uma doença. Mas, enfim, ela é caracterizada, então, pela perda progressiva de memória, delírios e alucinações, morte neuronal, pela formação de placas neuríticas e emaranhados neurofibrilares no cérebro, e pode ser resultante tanto de fatores genéticos quanto fatores ambientais. Uma das principais características, né, bioquímicas aí da doença de Alzheimer é a formação de placas amiloides, tá? O que são placas amiloides? São placas extracelulares difusas, digamos assim, que são constituídas por um peptídeo, que é o chamado peptídeo beta-amiloide. Então, esse peptídeo vai se dobrando de uma maneira errada, né, e isso não consegue se desfazer, e acaba, então, formando essas placas dentro do cérebro, que fazem com que o sistema nervoso central não consiga funcionar direito.
Então, aqui a gente tem a representação de um cérebro normal e de um cérebro de um doente de Alzheimer, e a gente pode ver uma grande diferenciação, né? Áreas cerebrais totalmente com sulcos, e isso, então, causa todas as consequências que são decorrentes dessa doença que eu acabei de citar para vocês. Gostaria que vocês focassem na formação dessas placas beta-amiloide, porque elas vão estar bastante relacionadas com o modelo que eu vou mostrar para vocês em seguida. Bom, como desenvolver o modelo de doença de Alzheimer? Esse é o trabalho de doutorado, um dos trabalhos de doutorado da doutora Marina Lopes Machado, né? E ela, então, desenvolvia um trabalho com o Cyanorebditis elegans, que é o próximo modelo que eu vou falar para vocês, e os animais que ela utilizava, eles possuíam uma agregação dessa proteína beta-amiloide, que eu acabei de explicar para vocês, em toda a parede do músculo, tá? O que é o Cyanorebditis elegans, tá? É esse bichinho aqui, né, esse nematóide aqui, a cepa que a gente chama, né, que ela utilizava, que era a que possuía essa agregação de proteína, ela é chamada de CL2006, então, digamos, o grupo de animais CL2006 possui essa agregação da proteína beta-amiloide nos músculos. Por que usar esse animal, né, que é o C. elegans, e não outros animais, né, para fazer esse tipo de modelo? Bom, o Cyanorebditis elegans, ele é uma espécie de nematóide que mede cerca de 1 milímetro, então ele é bastante pequeno. As meninas que trabalham com ele falam que conseguem ver ele a olho nu, mas é bastante difícil, então elas precisam de microscópios e lupas de aumento para poder trabalhar com ele. Ele vive em ambientes temperados, e a vantagem de trabalhar com ele é que ele possui apenas 959 células, desculpa, e ele possui 20 mil genes, né, em torno disso, e 60% a 80% dos genes humanos possuem um ortólogo, né, que seria um gene parecido, no genoma do C. elegans, e o genoma dele já é todo codificado. Além disso, o animal, ele é todo transparente, né, eu não trouxe para vocês uma foto melhor, peço desculpas, teria outras fotos, mas é possível ver todos os sistemas do animal, né, porque ele é transparente, e isso facilita bastante o trabalho também. Ele é mantido nessas placas, né, então ele ocupa pouco espaço, é um modelo relativamente barato e de boa reprodutibilidade. O que a Marina queria no modelo, né, de agregação da proteína beta-amiloide nos músculos? Qual era o objetivo dela? Então, esses animais que possuem essa agregação da proteína beta-amiloide no músculo, com o tempo, eles paralisam, porque eles não conseguem mais se movimentar. Esse nematóide, ele faz um movimento em S, né? Tem até na internet alguns vídeos dele se movimentando. E, então, com o passar do tempo, com a agregação da proteína no músculo, eles vão paralisando, vão ficando paralisados. O objetivo da Marina era usar, então, dois compostos, que é o extrato hidroalcoólico de Ilex paraguaiensis, que o nome é complicado, mas nada mais é do que a nossa erva mate, né, e a cafeína, que é essa molécula também bastante conhecida, para tentar, então, tratar e reverter ou melhorar o fenótipo dessa agregação de proteína, né, para tentar diminuir essa agregação e para tentar devolver, então, o movimento, né, desses animais. Então, a Marina utilizava o extrato hidroalcoólico da erva mate nas concentrações de 2 e 4 miligramas por ml, nessas plaquinhas aqui, que continham o meio para o animal, e a cafeína nas concentrações de 200 e 400 micromolar. E ela tratava esses animais desde o estágio larval, né, que eles passam por estágio de larva, até adulto jovem, o que é bem pouco tempo, porque eles têm uma curta vida útil também. Bom, e a avaliação que a Marina usava, então? Como que ela avaliou se a erva e a cafeína seriam boas, seriam ruins? Ela fez, então, uma técnica que a gente chama de PCR, né, que nada mais seria que dosar a quantidade de RNA mensageiro, tá, da proteína beta-amiloide. Então, ela conseguia, né, ter uma medida indireta da quantidade de proteína beta-amiloide que tinha nesses animais, né, já que eles agregavam essa proteína na parede do músculo, e aí ela via se o tratamento dela conseguia diminuir essa proteína, né, a agregação dessa proteína ou não. Aqui, então, a gente tem o gráfico,
né, dos níveis de RNA mensageiro, né, que seria a medida indireta da quantidade dos agregados de proteína beta-amiloide. Aí a gente tem o controle, que é a barrinha preta, tá, que seria os animais que agregam, né, a beta-amiloide, que teriam essas agregações no músculo. E depois a gente tem os tratamentos que a Marina fez. Aqui, IPHE significa o extrato hidroalcoólico da erva mate, em 2 e 4 miligramas por ml, que estão sendo representados aqui por essas duas barrinhas verdes. E depois a gente tem, então, os 200 micromolar de cafeína e os 400 micromolar de cafeína, que são representados por essas outras duas barrinhas aqui, mais amarronzadas. É possível perceber que todas as concentrações de ambos os compostos foram capazes de reduzir, então, a agregação da proteína beta-amiloide, tá? E isso se confirma na paralisia dos animais, que é mostrada aqui no gráfico B. Então, aqui a gente tem a porcentagem dos animais não paralisados, né, no tempo, né, aqui um tempo em horas, e é possível a gente ver o controle aqui, que é o pretinho, né, ele paralisa mais cedo, né, do que os tratados em todas as concentrações, tanto da erva mate quanto da cafeína. Então, foi possível devolver a movimentação desses animais por mais tempo, utilizando esses tratamentos, provavelmente porque eles diminuem os agregados da proteína beta-amiloide no músculo do Cyanohabditis elegans, tá? Esse seria um modelo, né, pessoal, não é... Até eu falei com a Marina, ela me falou que não consideraria um modelo de Alzheimer porque a agregação é no músculo e não no sistema nervoso, mas como eu falei, né, todos os modelos têm suas limitações, né? E como a agregação da beta-amiloide é uma característica do Alzheimer, então eu chamei aqui de modelo de doença de Alzheimer, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o trabalho da Marina, né, eu indico aqui esse artigo dela, que mostra todos esses resultados que eu acabei de mostrar para vocês. Ela descreve, então, todos os protocolos. O segundo artigo, se não me engano, da tese dela, ou o primeiro, não me lembro, foi publicado na revista Nutritional Neuroscience. Então, aqui vai ser possível vocês verem todo o desenvolvimento do trabalho, do tratamento e outras técnicas que ela também utilizou para esse modelo experimental, tá? Gostaria de agradecer as meninas aí, da minha parte era isso, pessoal, que me cederam os modelos para que eu falasse sobre eles, a Marina e a Aline. Gostaria de agradecer a presença de vocês também. Deixa eu voltar aqui para o bate-papo agora. Vocês conseguiram me ouvir bem? Tudo certo? Alguém fale? Sim, deu para ouvir bem. Tá. Bom, pessoal, porque da minha parte seria isso, né? Se vocês tiverem algum questionamento a partir de agora, né, quiserem falar alguma coisa, estou à disposição. Eu resolvi falar sobre esse tema, né, porque eu acho um assunto bem relevante, se saber como é que é desenvolvida uma pesquisa, né, como é que ela é feita, principalmente porque agora a gente está vivendo uma crise sanitária, né, mundialmente, e especialmente aqui no Brasil, né, e aí muitas pessoas vêm perguntar por que vocês não pesquisam sobre o coronavírus, por exemplo, né, a crise sanitária que a gente vive é decorrente da Covid-19, mas vocês puderam ver aí que o trabalho de pesquisa, né, com modelos experimentais, enfim, geralmente trabalho de pesquisa, todos os trabalhos de pesquisa, eles demandam muito tempo, né? Não é de uma hora para outra que você troca de modelo experimental, que você troca de pesquisa. Então, se a gente quer um resultado hoje, né, a gente teria que ter investido nisso há 5, 6 anos atrás. Todos os trabalhos que eu mostrei para vocês são trabalhos de anos, tanto o meu, quanto da Aline, quanto da Marina, né, são trabalhos aí de uma iniciação científica, de um mestrado, um doutorado. Então, sempre que a gente quer um resultado para hoje, o investimento tem que ser pensado aí há 5, 6 anos atrás, né? E não é o que a gente vê, né, na atualidade aí, política do nosso país. Então, achei relevante a gente tratar sobre esses temas, para entender como é que ocorre a pesquisa, né, até para explicar para as outras pessoas, né, o que a gente está fazendo, como é que a gente está desenvolvendo e por que isso é importante, enfim. Alguma pergunta? Agora eu vou abrir o chat aqui para ver o que foi falado.
Amiga, tu tem que parar de compartilhar tua tela, porque ainda tá aparecendo o compartilhamento, sabe? Deixa eu ver. Parar a apresentação. E agora? Agora sim. Beleza. Beleza. Estavam falando ali que estava mudo. O que estava mudo? Ouvi bem. A Pamela está participando. Alguma pergunta, pessoal, sobre isso? Quero ouvir aí das minhas chefas, que eu utilizei os trabalhos aí, se eu apresentei direito, Aline, Diane. Queria uma palestrinha de mitocôndria, disse a Silene. Podemos, esse aí é o meu foco de trabalho. Aí, Emilene, podemos fazer? Fale. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. É aquela perguntinha do advogado Aquela do diabo. Adoro. Um pouquinho sobre o comitê de ética e como é essa experiência, né, de uma professora de química que trabalha com todos esses modelos, né, ter que enfrentar um comitê de ética. Falo sim. Bom, a gente discute muito isso, né? Aqui, a Fernanda, eu e nós todos, sobre a ética na pesquisa, né? E é uma das coisas que a gente tem prestado bastante atenção ultimamente. Inclusive, atualmente a gente tem uma disciplina, né, que é a bioética na pesquisa, porque é uma coisa bem vigente, assim, né? A gente acaba, quando a gente trabalha com modelo em vivo, né, a gente acaba acostumando com isso, né? Acostumando a sacrificar animais, né? Enfim, tudo mais, e a gente acaba não pensando muito sobre as decorrências éticas que estão por trás disso. Como dispositivo legal, a gente só exige comitê de ética para animais vertebrados. Então, a gente só tem dispositivo legal para comitê de ética quando a gente tem modelos vertebrados, né? No caso dos modelos que eu mostrei para vocês, o único que exige comitê de ética é o de rato Wistar, né? Os outros não exigem. E, bom, aí já tem, né, uma outra discussão se isso seria certo, se isso seria errado. A Silene está falando se limita muito a pesquisa, vamos falar sobre isso. Se isso seria certo, se isso seria errado, porque tanto a Drosophila quanto também o Cyanohabditis elegans, eles têm, né, vida, a gente não sabe se eles são senescentes, se eles sentem dor, não tem comprovação quanto a isso, enfim, mas como dispositivo legal, só quem exige comitê de ética, né, para trabalho, quem trabalha com animais vertebrados, como no caso o rato. Se isso limita sim, tanto que muitos laboratórios têm optado por trabalhar com modelos alternativos para, entre aspas, se livrar do comitê de ética, né, para não depender do comitê de ética para trabalhar, além do preço, né, que quanto maior o modelo, por exemplo, um rato, que é um animal bem maior, ele custa mais, né, custa mais dinheiro mantê-lo, e aí, além disso, ainda tem o comitê de ética, então limita sim, e por isso muitos laboratórios, né, têm optado, por exemplo, por trabalhar com os modelos alternativos, como a Drosophila, C. elegans, leveduras, baratas, enfim, tem vários modelos alternativos aí que estão entrando na pesquisa científica e muito relacionado a isso, né? Tipo, tanto ao preço da pesquisa quanto a não necessidade de um comitê de ética. Né? Além de que são modelos, obviamente, também muito seguros, né? E de fácil manutenção, né? De fácil aquisição e tudo mais. Tem aí vários pontos positivos quanto a isso. Todo mundo aqui em casa ouviu e gostou. A Emilene disse. Certinho, obrigada. De nada, Silene. Quiçá patrimônio. São os patrimônios aí, né, do IFE. Cadê o Mauro? A Fernanda vai se ligar no Jornal Nacional. Vai lá, Fê. Eu tô aqui. Vai lá. Só aprendendo. E aí, Mauro? E aí, muitas novidades da Fernanda. Hoje foi um grande dia, né, pessoal? Grande dia, né? Vocês sabem. Ai. E aí, Mauro, não tem nada para a gente testar lá nos teus compostos que tu sintetizou? Vamos lá, né? Estamos abertos à parceria. É mais fácil tu conseguir com a Alcione agora do que comigo.
Tá certo, tá certo. E a distância não tem síntese, né? Não dá, é verdade. Quem fez, quem não fez. Se bem que a gente pode inventar um robô. Testa o suco de laranja. A gente podia inventar um robô para fazer as nossas sínteses, né? Mas não é o caso. Por agora eu só estou sintetizando uma coisa, um bebezinho. Um bebezinho sintetizando. Tá certo, então. Bom, pessoal, alguém mais tem algum questionamento? Eu tô vendo ali as meninas que trabalham com C. elegans. Falei certo, gurias? Oi, Rosângela. Oi, né, Débora? Parabéns. Oi, prof. Obrigada. Eu vi, né, falando. Fico muito feliz de ver essas meninas fazendo ciência, fazendo química, no dia da química ainda, né? Viu Parabéns, só, prof? Obrigada, prof. Que saudade da senhora. Eu também, não vou perder nenhuma de vocês. Não vai mesmo, jamais. Não. Pessoal, para quem não conhece, eu tenho alguns colegas da bioquímica. Essa foi minha primeira orientadora, a professora Maria Rosângela Ramos, né? Me orientou durante quantos anos, prof? 4, né? 4 por aí, né, Débora? 4 anos juntas, né, prof? Me conhece como ninguém. Puxou minhas orelhas, me ensinou a escrever. Agradeço muito por isso. Excelente aluna. Isso merece. Tem mais as outras ali, né? Tem a Fernanda, tem a Silene, tem mais que foi por aí, né? Tem várias. Um beijo, meninas, tá? Tá muito beijo, bom. Prof. Beijo. Sucesso. Oi. Então, queria te parabenizar pela apresentação. Foi divina, né? Como sempre. Obrigada, Diane, querida. A minha internet está meio ruinzinha aqui, mas eu queria te perguntar uma coisa. E o ATP? Não sabia que ia surgir essa conversa do ATP. Não, eu achei pertinente essa fala de perguntar do ATP, porque eu não acabei não ouvindo, né, quando tu falou, porque o áudio cortou aqui. Mas para te explicar um pouquinho para o pessoal por que não é tanto, a mitocôndria não depende tanto da síntese de ATP, ou a gente não se foca tanto quando a gente trabalha com a mitocôndria pensando no ATP, que eu acho que é algo que está muito relacionado com a mitocôndria, né? Quando a gente fala de mitocôndria, quem não trabalha pensa no ATP. Sim. Bom, pessoal, essa é a Diane, tá? A Diane é doutoranda lá do nosso programa de pós na bioquímica, e a gente está falando sobre o ATP, porque sempre que a gente fala da mitocôndria, né, o pessoal fala em geração de energia, respiração celular, formação de ATP. Só que a mitocôndria, ela é uma das organelas mais químicas da célula, digamos assim. Ela tem vários processos químicos de transferência de elétrons que regulam vários outros processos, né, e que não são necessariamente só para a formação do ATP. São mais também para regulação de todo um ciclo celular, né? E isso, para quem, como a gente trabalha mais especificamente com a mitocôndria, isso acaba, às vezes, nos atrapalhando em certo sentido, porque as pessoas, muitas pessoas que revisam nossos trabalhos, né, enfim, que conversam conosco, acham que a ação, né, mitocondrial, ela é restrita à formação de ATP. E não é bem assim, né? Tem vários outros processos que ocorrem que são igualmente importantes e que devem ser considerados, né? Então, por isso que a Diane é uma pergunta que me inferniza a vida essa, né? Que é por que tu não dosou o ATP, né? Eu fiz milhares de coisas, as pessoas estão sempre perguntando sobre o ATP, como se ele fosse a única importância que a mitocôndria tivesse, né? E eu que trabalho diretamente com mitocôndria, então sempre sou questionada em relação a isso, e por isso que a Diane veio me fazer essa pergunta, né? Obrigada, Diane, pela colocação. Merece. Excelente apresentação. Parabéns, Débora. Obrigada. Tem outra pergunta? Vai lá, Silene. Silene vai elaborar uma perguntinha. A Fernanda foi olhar o Jornal Nacional. Débora, também queria parabenizar pela tua fala. Falou muito bem aí do C. elegans. Não tenho perguntas, explicou muito bem aí. Parabéns. Obrigada, Thay. Valeu mesmo. Ó a Fabiane, entrou a Fabiane agora ali. Obrigada, Thay. Coitada da mitocôndria, só pensam que ela serve para
ATP. É verdade, Ana e Bárbara. Também acho. Coitada dela. Serve para muito mais. Não consigo liberar meu áudio. Eu sei. Agora deu. Não, era sobre isso da mitocôndria que eu ia perguntar, porque daí a hora que tu fala, lembra que na escola a gente aprende que é mitocôndria, né? A gente fala que é o nosso forninho, né? A gente ouviu falar muitas vezes, isso vai direto no coração das profs de biologia. Tem mais profs aí que estão ouvindo. Então, era isso que eu queria perguntar. Mas direcionar também para o pessoal da licenciatura em Química, que é o alvo, né, dessa conversa, que está sendo disponibilizada através do professor Mauro. Como que essas disciplinas lá na graduação são trabalhadas? A gente faz uma disciplina na Química, que é a Biologia para o Ensino da Química, né? Sim, que faz uma retomada, que foi uma disciplina que eu fiz quando eu ainda era da Química. E depois, na Biologia, a gente tem Biologia Celular e tudo mais. E eu vou te dizer, eu ouvi exatamente aquela primeira versão que tu falou, né? E como que isso pode dar uma limitada, assim, no que, né, na vida dos pesquisadores e também dos professores, tal, porque a sensação que a gente tem que estar ensinando errado, né? Exato. Muito pertinente. Oi, Olivia! A Olivia quer uma maçã. Ai, não tenho maçã. Beijo da Débora para Olivia. Ela mandou beijo. Oi, Olivia, meu amor, tudo bem? A Olivia é filha da Silvia. A gente nos conhece, a gente se conhece aí de vários anos. E isso é uma baita discussão, porque é exatamente isso que nos tranca, nos limita um pouco, né, como professores de ciências, porque nós também somos, a gente tem, né, autorização legal para dar aula de ciências, para o ensino fundamental, e aí a gente incorre, então, desse pequeno problema aí que a gente não tem toda a formação necessária, né, para atuar nas ciências, embora no nosso curso ainda tenha, quando eu fiz a licenciatura, né, ainda tem um esforço, né, em relação a isso, para incluir mais a biologia para a gente, mas eu te digo, assim, que eu penei bastante, né, no início aí na bioquímica, para conseguir entender todos esses processos, porque são muitos processos, realmente, né, e a gente fica preso ao tipo de aprendizado que a gente tem, na maneira como é colocado para a gente. E eu acho que, nesse sentido, após na bioquímica, me alargou muito, né, essa visão. O que eu queria para dizer para o pessoal da licenciatura é que tem que seguir na luta para ver se consegue incluir mais, né, um pouco da biologia aí no nosso currículo, né, já era a intenção dos nossos professores de química no início aí, para a gente poder ter um pensamento mais complexo em relação à biologia, para que a gente consiga explicar mais complexamente também, né, o que acontece, porque, como tu falaste, vocês têm biologia celular, na biologia, né, vocês têm aí toda uma série de cadeiras, né, que a gente não tem na química, né, mas, enfim, também, né, é um curso mais voltado para a ciência química, mas também a gente é habilitado para ciências, né. E aí é uma faca de dois gumes. Faz falta bioquímica, né? Vai entender, né? Verdade. Faz muita falta. Para mim fez muita falta mesmo, assim, no sentido de que eu tive que estudar muito mais, né, do que eu tive na licenciatura para conseguir acompanhar, se bem que, obviamente, eu trabalho com um tema muito específico, né, bem específico mesmo, né, isso também aí já não facilita as coisas, né, mas, enfim, eu acho que, como a fala é voltada para a licenciatura, a gente tem que entrar nessas discussões. Eu queria te parabenizar, né, como sempre, Débora, a tua fala Obrigada, querida. Queria só fazer uma correção, que o Ergas tem mais que 20 alguns genes, tá? Ele tem muitos, tem essa porcentagem, é uma porcentagem de homologia, mas o que eu queria dizer, ressaltar nessa tua fala, é que o seguinte, nessa situação política do Brasil, onde a pesquisa é desmoralizada, é importante se falar sobre isso,
para que possamos entender de onde vêm os medicamentos e por que se precisa estudar e para que se precisa investir em ciência. Como tu mesmo disse, não temos como falar sobre uma vacina de Covid-19 no Brasil com o nível de investimento que nós temos. Então, tanto para o pessoal da licenciatura quanto qualquer outra área que pensa em seguir vida acadêmica ou até mesmo pesquisador, que hoje no Brasil é quase que intrínseco os dois papéis, pensar qual é a razão que se faz, o porquê se faz pesquisa e por que hoje no Brasil as pesquisas são pesquisas de base, como as nossas, entender como é que funciona o mecanismo e não usando altas tecnologias como em outros países. Muito bem, Tássia. Isso. Sim. Pessoal, a Tássia, ela é prof também, professora de biologia, né, da aula de ciências. A gente discute também algumas vezes, né, sobre isso, sobre as habilitações que temos, né, para dar aula de ciências. Ela dá aula de ciências numa escola de ensino fundamental e é doutoranda lá do nosso programa, né. Então, ela conhece os dois lados da história, né. E a gente discute muito isso sobre a importância da pesquisa e tudo mais, e o quanto é importante discutir nesse momento, né. E isso é uma coisa que a gente pode levar também para os nossos alunos, né, como professores, mostrar essa importância como professores de ciência, de como que é a ciência, né, fora dos livros, né, enfim, fora daquilo que a gente vê como estático, né, como que ela acontece, né, ela acontece dessa maneira, com pouco investimento aí nesse sentido, e quando eu falo investimento não é só financeiro, né, investimento de todos os sentidos, e eu acho que isso é importante para nós da licenciatura também, para levarmos para os alunos, né, para que eles vejam como que é a ciência, né, como que a história da ciência evoluiu, como que chegamos até aqui, né, e como fazemos as coisas hoje, né. Então, seria aí o que eu teria para falar para vocês. Mais alguma pergunta? Deixa eu olhar que alguém falou aqui no chat alguma coisa. Obrigada pelas colocações de todos. Faz falta bioquímica, a última coisa para nós da bio também, disse a Silene. A bioquímica aí é um terror de todos. E aí, professor Mauro? Tá olhando na cara, né? Já tão louco para tomar uma cerveja, que hoje o dia pede, né? O dia praticamente exige, porque é dia do químico, é um grande dia. A gente podia ter feito uma comemoração online, né? Né? Poderia mesmo. Débora, já vou agendar aqui uma fala tua sobre esse tema, o caminho que é percorrido para desenvolver um projeto de pesquisa, quais são os limites dele, quanto custa, né, principalmente na área de bioquímica. Que é bem interessante as observações que os colegas fizeram, né, para a pessoa entender que não é assim, esse mês, agora eu vou colocar dinheiro e vai sair a vacina da exato. Não existe. Não existe. Agora pode colocar quanto dinheiro quiser, que não vai sair, né? Como eu falei, queria o resultado hoje, teria que ter pensado 5 anos atrás, né? Isso. E isso é para a educação também, é para todos os setores, né? É longo prazo. Quanto ao questionamento da Silene, sabe que a legislação brasileira inteira ela é bastante burocrática, ela é complexa de se alterar, e a nossa legislação do Instituto não é diferente, né? Então, tu não sabe a briga que eu compro com a gestão para fazer alguma alteração no currículo do curso. E a biologia enfrenta o mesmo problema. Se tu não consegue se reunir com todos os cursos de licenciatura em Química ou de Ciências Biológicas do Instituto, tu não faz nenhuma alteração, né? Então, o que a gente tem tentado fazer é ofertar esses momentos, né, que a gente entra em contato com pesquisadores, principalmente aqueles que nós temos contato, né, que são os ex-alunos, para que a gente consiga aprofundar
esses temas mais específicos que em uma disciplina ali, com tanta coisa que a gente tem que cumprir, talvez passe batido, ou por formação específica, ou por dificuldade de tempo mesmo. Eu fiquei com uma curiosidade sobre a pesquisa. Deixa eu pegar minha pergunta aqui. Acho que é da doutora Marina. Oi? Eu fiquei com uma curiosidade, na verdade. Tem algum clínico, Débora, sobre menor incidência aqui no Rio Grande do Sul de doenças degenerativas do sistema nervoso, Alzheimer, coisa assim? Olha, quando eu fiz o levantamento, existem mais dados nacionais, não existe um dado mais, eu não achei, pelo menos, né, algo, talvez não tenha procurado direito, regional, assim, em questão só do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem dados mais gerais, assim, e até bastante mais difícil encontrar no Brasil do que nos outros países, sabe? Principalmente, assim, reviews relacionados com isso, né, que outros países têm com informações mais relacionadas com a doença em si, informações que a gente possa utilizar, que sejam seguras de utilizar, né? Então, a gente tem um pouco nesse sentido. Esse dado seria importante para esse tipo de pesquisa que está trabalhando com um modelo, teria uma argumentação maior para tratar, principalmente por um produto que é regional, né? Até teria, mas como a gente trabalha em termos gerais, né, como a gente, geralmente as nossas publicações têm um foco internacional também, né, então a gente pega doenças que têm uma prevalência maior, por exemplo, as neurodegenerativas, que são prevalentes mundialmente, por exemplo, que é o Alzheimer, o Parkinson, que são as duas principais, que têm prevalência em todos os países. E no caso do produto regional, que era da Marina, tratando o Alzheimer, né, ela não fez nenhum levantamento da doença, mas sim da planta, né, porque é uma planta bastante nativa, digamos, nossa, né, aqui da parte oriental do Uruguai, nossa. Então, ela fincou aí as bases focando na planta, né, para o tratamento da doença. Mas eu acho que o sentido de se teria maior prevalência do Alzheimer no Sul ou não, a gente não teria esse dado, né? Agora seria uma coisa de se pesquisar, porque provavelmente a erva mate interfira nisso, né? Então, poderia ser um estudo a ser desenvolvido, mas eu nunca vi nada nesse sentido, assim, de comparação dos casos de doença neurodegenerativa no Sul relacionado com os demais, né? Que a gente tenha um dado mais geral sobre elas. Mas se a pessoa vê o artigo da Marina aí, capaz ela ter a curiosidade, né, de fazer essa pesquisa. Olha aí, ó, Mauro, já tem um projeto de pesquisa aí, ó. Claro, claro. Então tá, Débora, se ninguém tem mais perguntas... Ninguém quer falar nada? Eu queria falar boa noite. Sim, tudo bom, Fê? Tudo bem e com vocês? Tudo bem, Fê? Que bom. Assim, ó, bom, como a gente aqui sintetiza heterociclos, né? Eu, Alcio, Murilo, a gente muitas vezes vê a pesquisa de heterociclos voltada com aplicação biológica. E agora eu vi que tu apresentou ali, por exemplo, né, a guanosina, a gente sintetizou análogos à guanosina, por exemplo. Olha aí, ó. Aí eu queria saber qual seria, por exemplo, uma classe de compostos que vocês teriam interesse, se vocês trabalham, por exemplo, em parcerias, como que funciona essa questão, assim, dos compostos que vocês utilizam, se são compostos já existentes, se testam novos compostos, assim, como que funciona essa questão? Olha, Fernanda, excelente tua colocação aí, principalmente porque foi para mim, porque sou eu que geralmente trabalho com a avaliação dos compostos que vêm de síntese da química, tá? Eu trabalhei já com triazóis, com heterociclos nunca trabalhei, eu acho. Trabalhei com alguns compostos triazólicos que eram mandados para mim, e outros compostos que tinham mais atividade antibacteriana. E a gente não procura por uma classe específica de compostos, né? O que a gente gostaria, por exemplo, quando nos mandam um composto para testar, né? O que seria ideal é que esse composto já tivesse sido feito, sintetizado com algum objetivo.
né? Como tu falaste aí, você sintetiza análogos da guanosina. Então, a gente já tem uma comprovação de que a guanosina funciona, né, para aí deter sintomas de algumas doenças neurodegenerativas. Portanto, teu composto os compostos que você sintetiza seriam aí concorrentes, né, a ver se teria essa funcionalidade. Atualmente, tem um composto que o pessoal está trabalhando, também tem um protocolo com o traumatismo craniano, tratamento do traumatismo craniano, que é o JM20. Foi um composto sintetizado por um professor cubano, e ele é um análogo do diazepam, por exemplo. E aí o pessoal está tentando utilizar ele para o tratamento de traumatismo craniano. Tem um projeto até de uma colega nossa, e também tem, se não me engano, alguns projetos nos Elegans, enfim. Quanto às classes dos compostos, seriam os que tivessem menos efeitos colaterais do que os fármacos já existentes, né? E aí, então, teria que ser um estudo em conjunto com os químicos inorgânicos e bioquímicos para ver quais seriam os efeitos colaterais que a gente não gostaria que aparecesse, para que vocês colocassem isso também dentro da síntese, né? Mas esse tipo de conversa que a gente está tendo é muito importante, porque muitas vezes o químico orgânico ele faz uma série de sínteses, né? Então, ele troca vários substituintes e sintetiza uma série de 30 compostos e chega lá e diz assim pra gente, testa aí, tá, mas o que tu queria desse composto, né? Tu queria que ele servisse para quê? Daí a gente começa a testar para tudo que é possível, né? Se aumenta a sobrevivência, se diminui a sobrevivência, se pode ser antioxidante, se não pode ser antioxidante, se pode ser usado como para uma doença neurodegenerativa, porque é meio um tiro no escuro, né? Então, eu acho que esse pensamento de trabalhar em parceria, né, de desenvolver esses compostos em parceria, para pré-pensar eles, né, para pensar em como eles deveriam ser em forma de estrutura, e aí já definir para que eles poderiam ser utilizados, seria perfeito. E sim, a gente trabalha com parcerias, a gente tem várias parcerias, né? A minha orientadora é da Laporte, posso dar o contato dela depois, né? E aí a gente pode estabelecer, sim, uma parceria para ver se os compostos de vocês aí poderiam ter alguma atividade interessante no quesito bioquímico, biológico aí. Podemos testar nas moscas, em alguma doença neurodegenerativa, enfim. Mas eu acho que esse pensar junto seria o essencial, né? Para ver como que a gente conseguiria construir compostos mais ativos, digamos assim, né? Com melhores resultados. Ah, muito legal. Obrigada. Quem sabe a gente possa conversar um dia e montar alguma coisa. Com certeza, vamos lá, é para isso que estamos aí. Obrigada, Fê. Eu que agradeço. Fernanda, vai aquecendo aí que vai chegar o momento da tua palestra. Todos os alunos vão passar. Aí já mostra o composto que eu vou assistir para ver quais são. Pode deixar, vou pensar nisso já, então. Tá, isso. Olha a cara do Mauro de quem fez uma síntese de 40 mil compostos e atirou lá para alguém testar, né? Ver se ele tinha alguma atividade, né, Mauro? Não, eu tinha uma orientadora, né, que era da bioquímica, ela testava bonitinho lá. Eu acompanhava até uma parte, até o momento de guilhotinar. Eu não conseguia acompanhar. Até ali eu tentei dizer o que é feito. Ah, não, né? Tá louco, tá bom, então. Agora já aprendeu uma fase depois, ó. É isso. É, muito interessante. Podemos trabalhar agora sem guilhotinar os ratinhos, ó, com modelos alternativos. Fiquei muito feliz pela conversa, Débora. Nossa, olha, é tão legal para um professor ver um aluno evoluir tanto. Pô, era muito boa na graduação. E conversaremos mais. Tá bom. Então, como despedida, pessoal, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a professor Mauro, né, a Alquímica na Rede, a licenciatura em Química, dizer que é sempre um prazer falar para vocês, é sempre um prazer aceitar esses convites, é sempre um prazer retornar ao Instituto Federal e sempre será.
né? O Instituto Federal foi como se fosse uma casa para mim, né? Foi onde eu me construí como pessoa, como a Fê já tinha falado, né, na fala dela, 15 dias atrás, foi onde a gente começou a construir currículo, foi onde a gente aprendeu a escrever, aprendeu a ser professor, né, aprendeu a pesquisar, e a gente sempre contou com ótimos professores, né, com uma ótima estrutura, e realmente é um tempo de muito aprendizado, então, assim, ó, aproveitem. Vocês têm base para sair daí e fazer qualquer coisa que vocês quiserem. É sempre um prazer atender seus pedidos, tá? Podem me convidar de novo, porque estou sempre dentro. Muito obrigada a todos que estavam aí até agora, tá, pessoal? Desculpa se me demorei demais. Qualquer coisa que vocês quiserem, podem me perguntar, né? Podem me mandar e-mail, me mandar mensagem. Estamos aí para crescer juntos. Muito obrigada a todos. Beijão.